Graça e paz, amados, estamos aqui para a ministração da palavra de Deus, a importância das nossas companhias. Salmo de número 1, nós queremos aprender com o salmista nessa ministração. Diz assim o texto sagrado: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e esta lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes. Dá o fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Sabe, queridos, que o Eterno possa nos guiar nessa ministração. É importante nós observarmos as pessoas que nós trazemos para caminhar conosco. É muito importante observar, porque existem algumas pessoas que elas são tóxicas. Existem algumas pessoas, queridos, que nós precisamos manter distância. E o Salmo de número 1, ele ilustra aqui 3 tipos de pessoas que nós precisamos manter distância. Pastora, mas Deus, ele não é aquele que acolhe todos? Sim, amados. Deus é aquele que dá chance a todos. Mas a Bíblia, em nenhum momento nós vamos encontrar, queridos, ela nos obrigando. Deus não é aquele que nos obriga a conviver com aqueles que nos fazem mal. E o Salmo de número 1 é uma ilustração muito clara que Deus, ele quer que o povo dele seja um povo separado, é um povo diferente e não pode se envolver em algumas situações. Algumas pessoas, elas são tóxicas e está sempre pronta a impedir, amados, de crescermos, de progredirmos, impedir, amados, que nós alcancemos os nossos sonhos, os nossos projetos. Tem pessoas que estão sempre pronta para isso. Sabe, querido, você em nenhum momento, em nenhum local da Bíblia, você vai encontrar que nós somos obrigados a trazer algumas pessoas para a nossa intimidade. A palavra do Senhor, queridos, para nós, é que nós sejamos pessoas atentas e não alienadas, atenta ao mal, atenta ao pecado, queridos, porque existem pessoas que estão sempre articulando, armando o mal. É complicado, queridos. É complicado andar com gente que sempre tem uma perspectiva negativa. É complicado caminhar, avançar ao lado de alguém, amados, que está sempre ali tentando nos puxar para baixo. Sabe, queridos, a palavra, ela nos orienta aqui no Salmo 1 que precisamos afastar de alguns tipos de pessoas. Diz para nós que é feliz aquele que segue o conselho, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Diz o Salmo de número 1. Porque, queridos, é complicado seguir, basear a nossa vida no conselho de um ímpio. Basear a nossa vida, queridos, em conselho daqueles que estão tentando manipular, queridos, as nossas vidas. Amados, o Salmo de número 1 é uma expressão viva que precisamos estar atento com quem andamos, com quem trazemos para a nossa intimidade. Baseado nisso, queridos, você precisa observar o nível de intimidade que você dá a cada um.
Como eu disse, a Bíblia sim manda com que amemos uns aos outros, mas atrair para a nossa intimidade, em nenhum momento a Bíblia fala. Aquele que assenta à sua mesa, aquele que se achega, queridos, na sua intimidade, da sua casa, é necessário observar, porque às vezes nós estamos abrindo portas para pessoas que querem somente o nosso mal. A Bíblia ainda, por isso, queridos, nós queremos a partir deste salmo de número 1, assim seguir a orientação e assim, amados, estar atento a 3 tipos de pessoas que nós precisamos eliminar do nosso convívio. Veja bem, não caminhe com os ímpios. Não tem, o ímpio é aquele que não tem respeito a Deus, não tem moralidade, não se arrepende do mal que faz, é aquele, amados, que fala mal do outro sem nenhum pudor. Sabe aquela pessoa que senta ao seu lado e começa a destrinchar ali, fazer infernizar a vida do outro sem nenhum pudor daquilo que está fazendo? Raciocina comigo, amados. Seguia Jesus uma grande multidão seguia. Havia, queridos, 70 que ele havia separado para uma missão específica. Ele separou 12 também para caminhar mais próximo a ele. Era aqueles pelo qual ele revelava ali, queridos, as particularidades das parábolas contada à multidão. Havia ainda 3 discípulos que andavam muito próximo a ele. E dentre esses 3 havia um que era íntimo, queridos, que assim recobrava sua cabeça no peito, nos ombros de Jesus. Sabe, amados, nós precisamos verificar quem nós trazemos para a nossa intimidade, porque o ímpio, ele não tem desconforto algum em fazer o mal, em praticar o mal à luz do dia. O ímpio, ele não tem nenhum pudor, moralidade está. Isso é o que diz o Salmo 1 para nós. Não devemos seguir o conselho dos ímpios. Ainda, querido, nos orienta aqui o Salmo de número 1, não nos deter no caminho dos pecadores. Pecador, mas todos nós somos pecadores, pastora. Sim, o pecador, amados, que o Salmo 1 expressa, é aquele que respeita a Deus, gosta da moralidade, mas acha que é impossível viver dentro deste padrão. Acha que é impossível. Sabe o que é o certo, mas prefere praticar o errado. Você deve ter visto alguma situação assim. Os pais, eles têm alguns tipos de vício, mas olha, se eu pegar você com um cigarro na boca, eu faço você engolir. Se eu pegar você com um copo de cerveja, eu faço você engolir o copo todo. Sabe aqueles que acham que é para o outro e para ele não tem essa capacidade de seguir? Sabe, queridos, a palavra nos orienta a não se deter no caminho dos pecadores, para que nós não venhamos nos igualar, porque nós somos esses que, amados, fugimos do pecado a cada dia. No nome de Jesus, nós precisamos observar, amados, com quem nós caminhamos. Não caminhe com gente que tem uma falsa moralidade. Observa, queridos, sabe aquelas que é uma questão aparente, mas lá no fundo você sabe, não é. Não é aquilo que parece, mas não é. Você, amados, você precisamos atentar para este Salmo 1. A palavra nos diz, amados, em 1 Coríntios, capítulo 15, 33, que as más conversações corrompem os bons costumes. Sabe, amados, uma forma de
tentar manipular aquilo que é correto e mostrar que o errado é o correto, é muito complicado. Então, amados, as más conversações corrompem os bons costumes. À medida que você vai caminhando com esse tipo de pessoas, de repente você já está da mesma forma. Você jovem que me assiste, você precisa atentar para isso. Não se assenta na roda dos escarnecedores, diz ainda a palavra, ou de zombadores, como diz outras versões. Sabe aquelas pessoas que amam rir da desgraça do outro? Sabe aquelas pessoas que tudo é lícito, ama rir de um mal feito, ama divertir com a dor do outro. É esse tipo de pessoas que a Bíblia está dizendo para nós, que o Salmo 1 está dizendo para nós. Nós devemos eliminar esse tipo de pessoas da nossa convivência. Como eu disse, queridos, atentar para aqueles que nós trazemos para a intimidade. Mas como eu posso fazer isso? Porque lá no meu trabalho, como que eu não posso mudar de setor? Está lá, queridos, mas você pode ponderar aquilo que você fala. Você não é obrigado a trazer para a convivência da sua casa. É isso que eu estou dizendo. Mas, pastora, isso faz parte da minha família e é complicado. Você não precisa estar atrelado, compreende? Laços de sangue nós jamais vamos cortar, com certeza. Mas eu estou dizendo de você estar ali, ó, fazendo aliança, estar ligado com pessoas que não que o Salmo de número 1 está dizendo para que nós venhamos nos afastar. Não se assenta na roda dos zombadores, dos escarnecedores, aqueles que se divertem com a ruína do outro, aqueles que se divertem com o erro do outro. A orientação bíblica para nós, queridos, é que afastemos desse tipo de pessoa. Veja agora, amados, 3 tipos de pessoas que nós precisamos caminhar junto para que nós cresçamos, conforme diz a palavra aqui, a palavra ela nos orienta que aquele que segue, amados, o conselho, aquele que medita na palavra dia e noite, é como a árvore plantada junto ao ribeiro, que ela dá o seu fruto, as suas folhas não murcham, e tudo que essa pessoa faz prospera. Você quer prosperar? Você quer estar assim, queridos, subir de nível? Você quer, amados, estar alcançando os seus projetos, os seus objetivos? Elimine esse tipo de pessoa da sua vida. Porque, amados, há algumas pessoas que se aproximam com inveja, só quer o nosso mal, mas a palavra está dizendo, amados, que aquele que ouve, aquele que atenta o conselho, que segue, amados, é como uma árvore plantada próximo ao ribeiro. As suas folhas não murcham. Venha a estação que vier, as suas folhas não murcham, porque você está ali alimentado pela aquela corrente de água que passa por baixo daquelas raízes. Sabe, queridos, vejamos então algumas pessoas que nós precisamos atrair, conviver com elas. Ande com gente que ajudará você a crescer. Ande com pessoas que ajudará você a vencer. Ande com pessoas sonhadoras, cheias de expectativa. Você quer vencer? Ande com os vencedores. Você quer, amados, alcançar os seus ideais? Ande com pessoas que sonham, que têm ideais. Ande com pessoas que querem também avançar. 2 Samuel 23:15 diz assim para nós, deixa eu pegar o texto
sagrado aqui. 2 Samuel 23, 15 a 17. Só para entendermos com quem precisamos andar. Diz assim a palavra: Davi expressou esse forte desejo. Quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor e disse: O Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram esses os feitos dos 3 principais guerreiros. Quem eram esses homens? Era Abissai, irmão de Joabe, e filho de Jeruíta, era o chefe do batalhão dos 30. Vejam, queridos, esses homens eram guerreiros. Davi, ele era um guerreiro, correto? Ele era um guerreiro, era alguém ali pronto para a batalha, pronto para... E muitas batalhas Davi venceu. E de repente o rei Davi sentiu vontade de tomar água ali da cisterna de Belém. Mas tinha algo, queridos, tinha algo que estava impedindo de Davi ir lá e tomar água da cisterna de Belém. Estava ali, querido, sitiada. Belém estava sitiada pelos filisteus, mas 3 homens valentes, guerreiros, foram lá e trouxeram a água para Davi. Onde eu quero chegar, queridos? Nós precisamos andar com pessoas valentes, precisamos caminhar com pessoas guerreiras, pessoas que estão sempre prontas, queridos, para nos ajudar. Ali era um desejo de Davi de beber água da cisterna de Belém. E aqueles 3 queridos guerreiros disseram: nós vamos lá pegar a água para o rei Davi. E eles foram. Nós precisamos caminhar com quem sonha conosco, com quem quer ajudar a realizar os nossos sonhos. Nós precisamos caminhar com pessoas que têm a perspectiva, amados. Precisamos caminhar com quem, amados, não quer nos afogar, não quer nos destruir, mas caminhar com quem sonha conosco e não com quem joga água nos nossos sonhos. Davi era um valente, então ele escolheu valentes para estar ao seu lado. Escolha pessoas valentes para estar do teu lado, pessoas que te auxiliam, pessoas que te ajudam, não pessoas sanguessuga que só quer te sugar, só quer estar ali sugando você. Não, caminhe com pessoas valentes, sonhadoras, pessoas que estão ali prontas. Olha, nós queremos sonhar com você. Nós queremos ajudar você na realização desse projeto. Nós queremos caminhar com você neste objetivo. Precisamos caminhar com valentes, queridos. Sabe aquelas, ó céu, ó terra, ó vida. Isso era um desenho que eu assistia na minha infância. E sempre tinha lá um personagem que ele só todas as propostas que o companheiro dizia para ele, ó céu, ó vida, ó tristeza, ele estava sempre ali, tudo era ruim, tudo era triste, sabe, era amedrontado para cada situação. Precisamos caminhar com valentes, precisamos caminhar com sonhadores. Queridos, você é inteligente? Caminhe com pessoas inteligentes. Você é uma pessoa que tem muitos sonhos? Caminhe com os sonhadores. Caminhe com aquelas pessoas que querem, amados, ver
você crescer e não com quem quer a sua ruína. Traga para perto de você pessoas que queiram tornar seus sonhos realidade. Foi assim com os 3 valentes de Davi. Olha, o rei quer tomar água da cisterna de Belém. Nós vamos lá e vamos trazer a água da cisterna de Belém para ele. É interessante que aquele ato de coragem, motivou Davi a oferecer aquela água para o Senhor. Ele ofereceu aquela água em sacrifício a Deus, porque, queridos, ele viu que aqueles homens arriscaram a vida deles para trazer um pouco de água a Davi. E ele ofereceu ao Senhor aquela água. Eu na escola, queridos, na faculdade também, eu sempre procurava estar próximo de pessoas mais inteligentes até que eu. Pessoas que pudessem, que estavam assim um nível a mais que eu. Por quê? Se eu ficasse perto só de sanguessuga, a tendência era, amados, a tendência de quem caminha com sanguessuga, a tendência é ser sugado, até você não tiver mais nada, até você ser sugado a última gota do seu sangue. A palavra ainda nos diz, amado, 2 Reis 5,13, ande com quem se importa com você. Vamos ver o que diz a palavra em 2 Reis 5,13. Olha o que diz. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria, quanto mais quando ele apenas lhe disse que se lave e será purificado. Sabe, amados, essa passagem é a respeito de Naamã, quando Naamã vai até o profeta Eliseu e o profeta Eliseu diz a ele: vá, mergulhe no Rio Jordão por 7 vezes e você ficará são. Ele sentiu ofendido com aquilo. Ele sentiu ofendido porque o profeta nem saiu para atendê-lo. Então ele ficou revoltado com aquela situação. Mas ele não estava só. Ele tinha alguns servos com ele. Alguns servos que disseram a ele que se importava com ele. Nós precisamos caminhar com quem se importa conosco. Com quem, amados, gente que nos motiva, gente que nos puxa para frente e não para trás. Gente que nos eleva a autoestima, gente que nos estimula e não aqueles que está sempre puxando para trás. Aqueles homens, eles não tinham a pretensão de assumir o lugar de Naamã. Porque se fosse assim, olha, o que nós mais queremos é que este Naamã morra, porque aí um de nós pode ser que assuma o lugar dele. Ele é o comandante, então algum de nós assumimos o lugar dele. Sabe, queridos, o Senhor é aquele que nos eleva, não precisa puxar o tapete de ninguém. Então, esses servos estavam ali para motivar o Senhor deles, no caso Naamã. Estavam ali para motivá-lo, para incentivá-lo. Ele havia viajado tanto e depois ele voltaria ainda com a lepra. Então eles disseram: não, meu Senhor, veja bem, se ele tivesse pedido algo difícil, você não faria? Ele só disse: 7 mergulhos lá no Rio Jordão e você ficará são. Então eles motivaram, eles estimularam Naamã a obedecer à ordem do profeta. Nós precisamos caminhar com quem nos estimula. Nós precisamos caminhar com quem nos puxa, nos chama para a realidade. Ele voltaria para casa com a lepra e talvez estaria ali mais ainda frustrado, mas aquela jovenzinha, ela disse a Naamã o seguinte: na minha terra, em Israel, há profeta. E se você o conhecesse, você ficaria são.
Então ele vem com uma motivação, mas ele, quando depara com Naamã, ele perde toda a motivação. Quando ele depara com o recado do profeta, a motivação vai embora. Mas tinha ali com eles pessoas, homens ousados, que disseram a ele a verdade. Nós precisamos caminhar com pessoas que nos dizem a verdade. Precisamos estar ao lado de amigos que nos falem a verdade. Não que minta para nós, amados. Quanto mais você convive com alguém, maior é a probabilidade de você conhecer os erros desta pessoa. Isso é fato. Conhecer as falhas dessa pessoa. Mas isso não impede de você dizer a verdade. A palavra nos diz em Provérbios 27:6, vou pegar aqui, Provérbios 27:6, nos diz assim, 27:6. Olha o que diz: quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica os beijos. Veja só, é como fazer uma ferida. Quando você fala a verdade a um amigo que você ama, a um filho que você ama, a alguém que você ama, é como fazer uma ferida. Mas tanto aquele que ouve quanto aquele que fala precisa estar atento, porque é como fazer uma ferida. Mas é melhor a ferida com lealdade do que a ferida pautada na mentira, pautada no engano. Isso, amados, Naamã não imaginava. Ele é como se tivesse ferido o seu orgulho. Nossa, em Damasco há rios melhores do que este, aqui em Israel, mas alguém estava ali para dizer a verdade a ele. Alguém estava ali para dizer a verdade. Nós precisamos ter sempre por perto pessoas que nos falem a verdade. Nós precisamos caminhar com pessoas que nos falem a verdade. Caminhar com aqueles que, mesmo doendo a verdade, eles falam, eles esclarecem. Sabe, queridos, Naamã estava com companheiros que o motivou a cumprir a ordem do profeta, dizendo a verdade a eles. Então, amados, nós precisamos eliminar alguns tipos de pessoas da nossa convivência, das nossas companhias e atrair outros tipos. Pessoas que querem vencer conosco, pessoas valentes, ainda andar com quem se importa conosco, com quem nos valoriza e ainda, amados, ter por perto pessoas que nos dizem a verdade. Nós precisamos ampliar, já estamos partindo para o final. Precisamos ampliar a nossa mente. Selecionar, queridos, quem nós lemos, qual tipo de leitura você está fazendo. Nós precisamos ampliar nossa mente em relação a isso. O que você ouve na sua rádio? O que você está ouvindo, certo? Dificilmente você vai conseguir ser fiel andando com pessoas infiéis. A tendência, conforme diz a palavra para nós, lá em 1 Coríntios 15:33, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, a tendência, se você andar com pessoas infiéis, é você começar a andar com infiel. Se você começar a andar, amados, com pessoas que só dizem palavras torpes, aquelas que estão sempre xingando, a tendência é você estar com a boca cheia de palavras torpes. Se você andar, insistir em caminhar com pessoas que são zombadoras, que está sempre zombando uns dos outros, sempre zombando ali da ruína do outro, a tendência é você se tornar um zombador. Então, amados, amplie a sua mente,
com quem você está caminhando fará toda a diferença para que você venha alcançar aquilo que o Salmo está dizendo para nós. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva aonde? À destruição, diz o texto sagrado. Não é o caso dos ímpios, diz o texto no versículo 4. Como são eles? Eles são como a palha que o vento leva. Mas nós precisamos ter firmeza, porque precisamos estar aliançados nesta palavra. A cada dia, firmes na palavra, no conselho que ela tem dado a nós. Precisamos estar firmes. Diz o texto em Provérbios 13, 20, aquele que anda com os sábios serás cada vez mais sábios, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Provérbios 13, 20. Oremos a Deus. Senhor, nessa noite nós colocamos diante da Tua presença cada vida que nos assiste, que nos acompanha. Nós pedimos que o Senhor nos auxilie, ó Deus, a selecionar as nossas companhias. Não é fazer acepção de pessoas, ó Pai, mas é seguir aquilo que a Tua palavra nos diz. Eu sei que a Tua palavra nos orienta a amar uns aos outros, mas a Tua palavra em nenhum momento diz para que trazemos para a nossa intimidade pessoas ímpias, pessoas zombadoras, pessoas, ó Deus, que querem o nosso mal, pessoas tóxicas que querem a nossa destruição, que querem somente nos sugar. Deus, eu peço em nome de Jesus, vá em direção a cada vida, a cada família, que o Senhor possa operar grandemente. E assim, ó Deus, como a Tua palavra nos disse nesta noite, que venhamos ampliar a nossa mente, as nossas diretrizes, porque a cada dia o Senhor quer que mudemos de fase, subamos de nível, e nós não conseguiremos, ó Pai, ir para um nível bem maior dos nossos sonhos, projetos e realizações se nós estivermos presos a sanguessugas. Que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê, ó Pai, entendimento, para que a cada dia nós venhamos saber lidar com cada situação e nos tornemos pessoas melhores. Amanhã que sejamos melhores do que hoje, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor. Compartilhe esta mensagem com outras pessoas, faça com que chegue a outros corações. Se você ainda não se inscreveu aí no canal, se inscreva, assim ative aí o sininho para que toda semana você esteja atento para as novas mensagens que estarão sendo assim colocadas no canal. Deus abençoe, fique na paz do Senhor.